Power teve que se adaptar ao fuso horário, pra poder correr essa prova. Não, filha, meu amigo, australiano fica chapado, fica doido, faz um crocodilo, um canguru perneta, aí você acha que ele fica... É o menor dos problemas. O quarto colocado foi o Scott McMaughlin. Não é McLaughlin, é Macaulay. Você sabe que a função desse programa é o seguinte: você fala o nome e eu te corrijo, né? É, exatamente, mas tudo bem. O quinto colocado foi o Oliver Askew. Ele que tá na Indy Lights, se não me falha a memória. O Simon Pagenaud foi o sexto colocado. O Joseph Newgarden, mano, vou falar uma coisa pra vocês. Primeira volta, ele conseguiu a façanha de bater entre 3 carros. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que ele conseguiu fazer esse strike virtual? Não, porque o que acontece? Quando você sabe aquela chancanezinha no meio da primeira volta, houve um toque lá na frente. Que deu, inclusive, e acabou pegando o Tony Kanaan, que daqui a pouco eu vou falar a posição dele. Pegou o Kanaan e o Felipe Nasser, que foi o outro brasileiro que disputou essa prova. Então os dois foram envolvidos lá na frente. Nisso, outros 2 carros estavam do lado. E aí o carro dele pegou em cheio. Mas beleza, foi uma maravilha. E não teve bandeira amarela, teve que trocar o bico do carro, foi uma maravilha. Mas beleza. Estamos falando de uma corrida virtual. Ó como que a coisa é. Se numa corrida virtual já fizeram strike, imagina no mundo real. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Não, eu imagino que o Tony deve estar feliz da vida, xingando meio mundo agora numa live da vida, né? Nossa, pode crer, hein? Ele deve estar bem feliz da vida, viu? Não, eu acho que eu pergunto o que faço. O cara falar, pega uma conexão, se cadastra, vai lá, arruma um simuladorzinho, né? Não é fácil. Aí logo na primeira volta, toma um strike desse. Lembrando que essa versão é pra PC, pra vocês terem uma noção. Não, e a versão pra PC você tem que ter aquele volantezinho e um pedal. Não é qualquer coisa não, galera. Não, e não é qualquer coisa, e é um PC gamer. Ou seja, aquele PC que custa 10 mil reais. Exatamente. Tem que ser um PC potente pra poder andar no Real Racing. Mas o Newgarden foi o 7º colocado. Santino Perrucci foi o 8º. Kyle Kilroad, outro, se não me engano, que é da Indy Lights, se eu não estiver enganado. Kyle Kilroad. Que foi o 9º colocado. O Conor Dale, que correu no ano passado na categoria principal, foi o 10º colocado. Lembrando que todos andaram com o chassi da Lara, viu? Não é da Lara, é da Lara, rapaz. Então, da Lara com 2 L's. Não, é da Lara, você colocou um L entre o A e o segundo A, o segundo A e o terceiro. Sua pronúncia... Desculpe falar isso. Hoje a pronúncia tá boa, né? Hoje tá, beleza. O 11º colocado foi o Dalton Kellett. O 12º foi o Kyle Kaiser. Esse também eu acho que é da Indy Lights. É Indy Lights. O 13º, o Pato O'Reilly. Não, na verdade não é Pato O'Reilly, é Patrício O'Hart. Isso. É mexicano esse caboclo. Isso, também teve na Indy Lights, se não me engano, na Indy principal do ano passado. Não, é o piloto da McLaren. Boa. Para vocês saberem aí. É bom piloto esse garoto também, hein? O cara é bom piloto e eu acho que ele vai ajudar muito a McLaren, se caso tivermos temporada nesse ano, com o carro da Indy para Indianápolis. Daqui a pouco eu vou falar das novas datas que nós vamos ter no calendário, né? Que anunciaram nesse meio de semana. O Graham Rahal. Graham Rahal. Se fosse no Reino Unido seria Graham Rahal. Exatamente. Que é o 14º colocado, Felipe Nasser. Ele que foi um dos envolvidos no acidente na primeira volta.
chegou em 15º, 2 voltas atrás do líder. O Jimmy Johnson, que foi o convidado nessa prova, é muito elogiado, viu? Muita gente da Indy está fazendo campanha para que o Jimmy Johnson venha correr na Indy. De verdade, né? Então há uma possibilidade até do Jimmy Johnson correr nas 500 milhas. Daqui a pouco nós vamos me explicar por quê. O 17º foi o Alexander Rossi, que foi o campeão, vice-campeão, eu acho, do ano passado. Foi vice-campeão. Vice-campeão, né? O Marcus Ericsson. O Marcus Ericsson foi o 18º. O Zack Ehart foi o 19º. O Alexander Palou. Fica espanhol. tranquilo que eu não vou usar você nessa hora. Fica tranquilo, Exato. rapaz. É o espanhol, né? Só para esclarecer. É um espanhol. Aliás, é uma dessa nova geração de pilotos espanhóis que corre bem, né? Exatamente. Na 21ª posição, o Scott Speed, que fez literalmente jus a isso, porque ele foi um dos envolvidos no acidente. Ele não fez um speed, ele fez um strike. Vamos falar aqui o português, claro, né? O Colton Herta, que foi acertado no acidente da primeira volta. O Sebastian Bourdais, foi o 23º. O Tony Kanaan, que bateu logo na primeira volta e teve que resetar o seu carro. Acabou nem podendo concluir a prova. E o James Hinchcliffe, que não está no grid da Indy desse ano, de verdade, foi o último colocado. Aliás, ele não estará no grid da Indy nesse ano, mas ele será o comentarista da Indy na NBC. Exatamente. E quando tiver corrida virtual, certamente ele vai correr essas corridas aí do Real Racing. Por falar em Indy, nós tivemos aí a situação, né, ô César, das mudanças do calendário, né? Uhum. Como é que ficou a conjectura desse calendário modificado, vamos dizer assim? Olha, o calendário modificado permitiu a seguinte questão. Até o presente momento, se caso nada mudar até o programa ser exibido, a temporada começará em Detroit, no dia 30 de maio. E as 500 milhas de Indianápolis será no dia 23 de agosto. Isso, e o GP de Indianápolis será no dia 4 de julho. Não, Tá? não. O GP? O misto, que eu falo. Isso, 4 de julho e a corrida 23 de agosto. Isso. Só que aí entra uma questão. Essa Indianápolis é especial porque será a primeira edição com o comando do Roger Penske. Exatamente. Que é o dono de É o novo Indianápolis. dono da Indy. Dono da Indy e dono de Indianápolis. Pra você ter uma noção da Não, ele grandeza do negócio. comprou a organização, o autódromo de Brinde. E agora a corrida, agora ele tem uma categoria chamada dele. Então. E o que mais que tivemos de mudança no calendário? Que algumas corridas foram jogadas pra frente, né? Mantiveram 5 ovais e 5 circuitos mistos. Mas perdemos Toronto, não perdemos Toronto, mas perdemos Austin e Long Beach. Isso, e tem uma corrida que ainda que tá como adiada, que não se sabe que data que vão colocar, né? Uhum. Que eu tava vendo lá na lista do calendário, lembrando que a última corrida do ano será em Laguna Seca, aquele circuito mítico, épico, que voltou à categoria do ano passado e vai correr aí pelo segundo ano seguido como última etapa do campeonato. E a pergunta que se faça, aqui no Brasil nem vai transmitir na TV aberta, vamos ter que ver no DAZN. Exatamente, a não ser que com essa pandemia do coronavírus deve ter paralisado as negociações, né? Então, não, mas se paralisou as negociações, vai que nessas videoconferências eles conseguem fazer um acordo. Vamos ver. Vamos aguardar para ver aí alguma novidade. Vamos ficar esperto aí do que pode acontecer.
pode ser que nós tenhamos alguma mudança antes do campeonato começar. Lembrando que a primeira corrida que ia ser em São Petersburgo, vocês se lembram, não aconteceu, assim como houve em outras 3 corridas, né? Então... aliás, a próxima corrida do iRacing vai ser em Barber, Alabama. Muito bem. Já tem data definida? Vai ser semana que vem. Semana que vem, né? Então, no outro sábado, nós vamos ter aí Agora a pergunta prova que eu faço, será que o Scott Speed não vai fazer strike de piloto na próxima corrida em Barber? É um piloto pra se ficar bem atento, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Não, eu vou perguntar pra vocês. Vocês aí em casa que jogam videogame no console, no Xbox One, no PlayStation 4, aliás vai ter o PlayStation 5, hein? Se prepara aí, Elvis. Se prepara que você vai ter que gastar dinheiro com esse novo console, porque não sei se você tá sabendo, o bicho não é caro. Né? Se não adiarem, né? Se não adiarem, até a gente vai entender. Mas tem o PS5 e o Xbox One. Aí, você tá aí na sua internet. Na corrida passada que tivemos na Fórmula 1, o Van Dorn teve que sair da corrida porque caiu a conexão. Então imagina como que fica a dificuldade do piloto ter que fazer um simulado no PC Gamer, tem que comprar aquele volante, comprar o pedal para simulador e toda aquela porra toda. Mas essa situação apenas vai levar um tempo aí para todo mundo poder como eu posso dizer assim, se acostumar, né, com a questão de pilotar no console, né, com o volante, evidentemente, né, para você poder andar e tal, ter uma conexão legal. Mas pensa bem, uma corrida de game tem uma vantagem, você não tem que xingar a porra do engenheiro. Isso é verdade, isso é um fato. Porque, vamos falar sério, Fórmula 1, você sempre ouvia o cara xingando o engenheiro, falando pro engenheiro mandar naquele lugar. No caso, o Jeff. O Jeff realmente é um negócio impressionante, pelo amor de Deus. Não, o chefe, quando fica bravo, tem até aquele slogan que a gente não pode falar aqui, né? Exatamente. Mas é um negócio interessante. Lógico, estão fazendo ainda em corridas curtas, né? Por enquanto. Vamos ver até quando. É a única que dá, porque Altius Glen é grande pra burro. Se você vai pra Barber é 100 voltas na vida real. Mas se for pra Barber, você vai ter que fazer uma corrida pequena também. Talvez aí umas 50 voltas. Não, 50 voltas vai, mas aí que tá. Você faz uma corrida de 50 voltas, você tem que fazer pit stop, você tem que fazer... E quando você tiver o número 2 lá no controle? Bom, pelo menos vai ter pelo menos 2 paradas. Não, o número 2 é aí que eu te pergunto. O número 2 é imprevisível. Você vai ter que ir no banheiro perto do console. Sim. Mas aí os pilotos vão ter que se preparar, vão ter um negócio de alimentação, tem um horário previsto. E pode ter. Você acha que o piloto se prepara pra comer counter game, rapaz? Olha, no caso dos pilotos profissionais que vão correr essas corridas virtuais, eles costumam realmente levar a sério. Você acha? Eles levam a sério. Eles levam bem a sério. Tanto que, por quê? Primeiro, por alguns motivos, né? Para não perder vamos dizer assim, o ritmo das coisas, né? E segundo, porque você precisa não ficar, até para não pirar também, né? Não, eu entendo que você precisa levar a sério, mas quando dá o número 2, não há parada de boxes que faça alguma coisa. O número 2 é uma emergência. Você tem mas aí depende do número de líquido que o cara que toma,
Porra, não é carro, caramba. É estômago. Sim, mas mesmo assim, você tem... Dependendo do líquido, o número de líquido que você toma, pode gerar uma questão pra você ter que forçar o banheiro, dependendo do caso. Então o que os pilotos normalmente eles fazem? Esses pilotos como é considerados profissionais. Vamos falar o piloto de game, não o piloto de vida real. Vamos falar o português cara aqui. Os pilotos reais, né, que vão correr no virtual, eles fazem uma preparação diferente, porque eles veem essa prova como uma simulação de corrida. Uhum. Então, eles fazem todo um preparo para poder andar. Né? E, lógico, alguns entram na brincadeira, como foi o Jimmy Johnson, né? Que entrou ali mais para brincar, né? Que é normal, é natural. Que acontece. Tem alguns pilotos que pegam a prova mais para relaxar mesmo e tal, mas tem outros que vão levar a sério para olhar uma referência, né? Para ter uma condição física melhor, né? Enfim, então tem umas certas coisas aí que podem acontecer, né? Óbvio. Eu só chego a uma conclusão. Isso explica por que nós vamos ter muito virgem nesse mundo, pô, pelo amor de Deus. A galera vai ter que saber aprender a uma nova adaptação, que é andar ao lado da fera. Esse é o menor dos problemas. Você lembra que teve um cara que o cara soube que a mulher falou assim: se você fizer tais gols, eu vou te dar fazer um chupisco. Então, vamos falar aqui o português claro. Os caras vão querer ganhar um jogo pra ganhar um chupisco. Se não fizer o chupisco, meu amigo, vai pirar pior do que ficar no negócio tomar um strike do Scott Speed, rapaz. Agora, tem uma coisa. Pra essa molecada mais nova, é uma motivação muito grande, porque é uma oportunidade de falar assim, pô, se eles podem, eu também posso correr de maneira real, tá ligado? O único cara que tentou correr de maneira real, que ganhou o e-game de Fórmula 1, quebrou o carro logo na primeira volta. Mas você vê que ele é tão bom. Não, mas acontece, assim... Mas quebrar o carro logo na primeira volta, você enfiar o carro na parede? Se eu, no horário do Chase Turbo, eu chego e jogo o carro do amiguinho pra fora, imagina o piloto que tá tentando começar agora a carreira indo pro virtual, vou tentar ir pro real. Ou quem tá no real que tá começando no virtual. Filho, eu vou te falar uma coisa. Esses pilotos virtuais, os amadores, aqueles que estão lá só pra aparecer, que aconteceu na Fórmula 1. Na Indy não teve essa brincadeira. Mas os caboclos da Fórmula 1, esse assim, tô lá com meu simulador, meu PC gamer, ou notebook gamer, dependendo da situação. Vai lá, corre. Aí pensa, esse cara é bom. Aí, quando pega pra chamar na chincha, ou seja, você pilotar um carrinho lá, como poder fazer pit stop, sair do carro do box, ir pro grid, depois ir pra pole da primeira volta, logo na primeira besteirada, já enfia o carro no muro. Mas aí também a preparação é diferente, tem toda uma conjectura, né? Que aí o cara tem que saber... diferente. Vamos falar assim, o cara é meia roda, porra. Não, mas roda. Mas aí, ô César, é aquela coisa. Dependendo do piloto, se ele realmente quer ser competitivo, ele vai eu concordo com você. Se ele quiser ser competitivo. Agora, se aquele cara que quer, vamos dizer assim, estiver no camarote do piloto em Mônaco, aí não vai, aí vai quebrar o carro mesmo. Sim, aí vai dar prejuízo. Sim. Aí, por falar em Fórmula 1, nós tivemos alguns adiamentos, né, o César? Azerbaijão, é isso? Azerbaijão, Holanda. Isso. E Holanda. Só, né? Que a Holanda iria começar o calendário, não vai começar mais. Não, agora a expectativa, se não adiar, é começar no Canadá. Ou seja, pô, imagina que frustrante pro campeonato mundial, né? Tipo, metade do calendário foi todo jogado pra frente.
Não, aí eu pergunto o seguinte, no Canadá, na época da corrida, sempre tem aquela marmota corajosa. Eu não tô tirando sarro das marmotas. Aquele bichinho que cruza a pista. Que tem que explicar. Essa é a correria. Porque Montreal fica no meio de um parque. E sempre tem uma mamorta, uma topeira. Se não me engano, dentro do que era um antigo Parque Olímpico. Não é o antigo Parque Olímpico. É uma ilha artificial que foi construída para a Exposição Mundial de 67 e para o centenário da independência canadense. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Porque se fosse o Parque Olímpico, seria bem distante. Tanto que aquele estádio do Parque Olímpico deu uma encalhada legal e causou uma dívida fiscal para o governo de Montreal e a província de Quebec. Rapaz, foi duro para pagar. E outra coisa, o Canadá certamente vai estar no verão deles lá, né? Ou seja, se vai estar no verão, você vai ver aquela mamorta correria correndo no meio da pista. E você tem que tomar cuidado para não atropelar uma morta, hein? Porém, por outro lado, nós sabemos que o Canadá pressionou fortemente para que não tivesse a Olimpíada. E eles conseguiram. Não, pressionaram porque os atletas canadenses não queriam a Olimpíada porque teria que viajar para Tóquio, e Tóquio está sendo um novo foco do coronavírus. Exato. Mas agora vai ter que lidar com a Liberty Media. Como é que eles vão fazer? Eu acho que o canadense, o que não é ao momento Manhattan Connection, o que mais importa nem é Liberty Media nem é Tóquio, é o hockey. NHL, meu amigo. E NHL tá suspensa por tempo indeterminado. Então eles não vão reclamar. E olha, eles não vão pressionar muito por se a situação não melhorar daqui nas próximas semanas, vai ter cancelamento. A não ser que eles façam algumas restrições. Não, pior que o Canadá não é o pior que o Canadá é pior do que a Coreia do Sul ou a Itália. Porque se fizer, nem vai adiantar fazer corrida com portões fechados, cara. Porque vão fazer restrição para as equipes. Você lembra o que aconteceu na Austrália? Aliás, só nessa semana passada, que a equipe da McLaren, que estava na Austrália de quarentena, pôde voltar para o Reino Unido. Onde provavelmente vai ficar mais um tempo. Não vai ficar de quarentena no Reino Unido, só que vai ter que ficar em casa. Mas aí é aquela situação, a Inglaterra está aumentando os casos, né? A Inglaterra que eu falo, o Reino Unido, né? Eles entendam o Paranauê aí. Não, e aliás, a capa a gente tá gravando no sábado, a capa do The Observer de domingo, que a gente vai na segunda-feira, o Boris Johnson já tá optando por uma quarentena hardcore, ou seja, fechar tudo. Só ter farmácia e supermercado. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser essa situação aí. Principalmente porque é um calendário que já tá se esticando. As férias que era para acontecer no meio do ano estão acontecendo agora. A gente não sabe. E também tem outro detalhe, as equipes de Fórmula 1 estão se mobilizando para fabricar os ventiladores respiratórios também. Sim, e inclusive foi uma ação conjunta, né? Inclusive do Vettel, do próprio Verstappen, do Hamilton. Não, todas as equipes estão oferecendo suas linhas de montagem para fabricar os ventiladores respiratórios. Vamos ver como essa situação vai dar. O fato é o seguinte, uma coisa é certa. Ou esse campeonato ele termina em dezembro, ou nem tem campeonato. Exatamente. Das duas, uma. A gente tem que tomar essa
essa decisão em relação a isso. Não, e também tem outra também. Se não ter campeonato, e logo no ano que se completa 70 anos da Fórmula 1. O que seria uma decepção muito grande. E pior, os contratos de emissoras de televisão que estão por acabar este ano. Tem esse problema também. Não, aí o problema é o contrato da Globo. Que a gente não sabe se tá resolvido ou não. Falam que tá, mas a gente não sabe o que tá acontecendo de fato. Dizem que está adiantado. Pela última Você falou informação. bem, dizem, porque a gente não sabe se tá adiantado ou não. E tem outra. A Liberty Media, pela primeira vez, publicou nesse sábado uma corrida no YouTube. A corrida de 2014 de Abu Dhabi. Em 2014, que decidiu o título a favor do Hamilton. No YouTube, sem restrição pro Brasil. O que não acontecia há anos. Mas aí já tinha acontecido isso no Grande Prêmio do Brasil de 2008, que eles tinham colocado. Agora, mais recentemente. Não, mas eu acho que agora, vamos dizer assim, se a gente não sabe porque, vamos falar aqui em português claro. O pessoal tá focado na questão de Interlagos ou Deodoro e se esquecendo da questão da transmissão, dos contratos de transmissão. Porque a Liberty Media, esse é o único contrato que ainda em vigor da era Bernie. Sim, mas tudo que é gerado, foi gerado pela Fórmula 1, ou seja, pela Fórmula 1 Manager, né? Ela não tem restrição. Ela fica mais nada, vamos dizer assim, nos arquivos da PIA. Então pode falar. Qualquer corrida que você precisar, que tenha socorrer para mostrar como história, como está acontecendo agora com o próprio Sport TV aí, com o túnel do tempo, né? Você tem que socorrer a esses arquivos só para as pessoas poderem passar o tempo. É isso que eles estão fazendo. É uma medida extraordinária. É uma questão, vamos dizer assim... Como pode ser a palavra? Uma questão de emergência. Exato. Não é? Para as pessoas passarem o tempo, para não enlouquecerem, para não ter questão de olhar o noticiário a cada 5 minutos, né? Aquela questão toda, né? Então é uma exceção do que está acontecendo agora, né? Não, mas eu acho que com essa medida aqui da Liberty Media, a gente vai estar completando 1 hora, André. Com essa medida da Liberty Media, eu acho que se tudo der certo, vamos ter a F1 TV aqui no Brasil. Sim. Lembrando que o Grande Prêmio do Brasil, as vendas que iriam acontecer agora, vai começar as vendas em abril. Mas será que vai ter venda? Uma venda pela internet, algo que tudo indica. Não, mas aí que tá, mas como é que fica? Vamos acabar o programa, rapaz, já. Não, uma hora e a gente não pode... Só pra não deixar passar, o Sete Câmara, né? Ele anunciou que vai correr agora no campeonato da Super Fórmula japonesa, né? Que o Pietro Fittipaldi iria correr lá, mas por conta de conflito de interesses não vai correr nessa Super Fórmula japonesa. Então o Sete Câmara foi convidado e ele topou, já que ele é piloto reserva na Fórmula E e também na Red Bull, na Fórmula 1. E também na Alfa Aduri. Aduri, rapaz, é Alfa Tauri. Alfa Tauri, não esse programa. Meu Deus! Depois o chefe te dá uma carcada no Discord, você não sabe por quê, né? Ai. Enfim, aí você entendeu. Então ele vai fazer essa rodízio pra poder se manter em forma e ainda ganhar alguns pontos também na super licença. Exato, pra você se manter ali com a super licença. Certo? Ó, é o seguinte, outra dica rápida pra vocês também. Reprises de terça a sexta-feira às 7h30 da noite, além da exibição às segundas-feiras. E também uma questão importante, hein? O giro de notícias. Nós temos aqui na Rádio FT com o Rodrigo Oliveira. Ele que traz todas as informações do que acontece no mundo do esporte
no Brasil e no mundo, no YouTube, no Facebook, no Twitter da Rádio FT, para que você fique bem informado. Certo? César Augusto, um prazer ter um amigo, hein? Prazer e vamos acabar. Tchau. Ó, a você em casa do Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um grande abraço a todos. Semana que vem estaremos de volta. Continue ligado. Rádio FT, estamos de volta. Ei, fechados com você. Tchau. horas e 24 minutos. A Faculdade de Medicina da UFMG informa. O que fazer para me alimentar bem? Comer bem não é um mistério, ainda que a maioria das pessoas faça verdadeiras atrocidades alimentares. É muito simples, é preciso que as pessoas saibam escolher, preparar e comer em quantidades adequadas. Tem dúvida? Procure um profissional que o possa orientar. E aqui ressalto, não um famoso, porque às vezes não necessariamente vão indicar aquilo que é mais simples. Em nutrição, alimentação, o menos é mais. As orientações são da nutróloga e professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Isabel Correia. Com produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Informação a serviço da qualidade de vida. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádiosnet em seu celular ou